Amigos queridos, vamos seguindo para mais um capítulo do livro A Grande Síntese, de Pietro Baldi. O nascimento do psiquismo. Nós temos o nosso psiquismo, nossos pensamentos, sentimentos, emoções, memória, percepção, intuição. Como é que isso tudo nasceu ao longo da evolução das espécies? Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, explica que a evolução das formas psíquicas começou lá no cristal. O cristal tem um psiquismo mínimo. Os cristais são sociedades moleculares, um conjunto de moléculas, mas que se agrupam em sociedades. Verdadeiros povos organizados, diz o Baldi, e regidos por um princípio de orientação matematicamente exata, e nesse princípio reside o citado psiquismo. Os cristais, eles evoluem, ao longo de bilhões de anos para se tornarem vegetais e depois animais e depois o homem. Toda a vida, mesmo a vegetal, tem um só significado: a construção da consciência. O que é a construção da consciência, segundo a Grande Síntese? É a transformação da matéria, que o Baldi chama de gama, Ele representa com a letra grega gama. A transformação dessa matéria em consciência, que o Baldi chama, ou representa com a letra grega alfa. Ou seja, o psiquismo evoluiu desde os cristais até chegar no homem. É a transformação da matéria até chegar na consciência. E aí ele também nos fala da escala de estados psíquicos. Então, as primeiras formas de psiquismo eram inconscientes. Então, havia uma inconsciência de sensibilidade, era a inconsciência da sensibilidade vegetal. Então, o vegetal não, ele é um ser ainda inconsciente, não tem consciência, não sabe quem é, mas já tem sensibilidade. E essa sensibilidade evoluiu para o instinto, do instinto, segundo Baldi, para a intuição, da intuição para o inconsciente, do inconsciente para o raciocínio, que é a nossa fase atual, e depois para a consciência e a intuição consciente, que é a superconsciência. Então aqui ele fala numa intuição inconsciente e numa intuição consciente. Ele fala do caminho do inconsciente para o consciente. E o Baldi escreve: a vida é troca. E a cada momento trocamos a matéria de que somos compostos, ao longo das nossas reencarnações. A vida é uma corrente que jamais para, A vida é eterna. Somos, a partir do momento em que fomos criados, somos imortais. E a vida, então, é esse maravilhoso turbilhão, Essa ascensão do qual nasce o pensamento, esse maravilhoso turbilhão do qual nasce o pensamento, a consciência, o espírito. E autores lá da espiritualidade nos ensinam também, que, por exemplo, André Luiz, no livro O Mundo Maior, psicografado pelo Chico Xavier, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, lá nos minerais, caminha sem detença para frente. Viajou do simples impulso para
a irritabilidade de sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. E nessa penosa romagem, né, passaram-se inúmeros milênios. Ele diz assim, inúmeros milênios decorreram sobre nós. É a nossa jornada, né, ao longo desse tempo todo. E o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, é um livro de perguntas e respostas, né? Bastante profundo. Também escreve que o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão e o anjo é divindade. Jorge Andréa, também grande escritor espírita, no seu livro Impulsos Criativos da Evolução, nos ensina que o reino mineral vai apresentando uma série de substâncias, obedecendo a uma escala de corpos simples, verdadeira árvore genealógica com famílias perfeitamente definidas. Então, olha só, né? Desde o reino mineral já existe uma escala de corpos simples, com famílias perfeitamente definidas, inclusive apresentando a árvore genealógica. Esses elementos simples sofrem combinações e apresentam-se de tantos modos e variedades que a vida propriamente já existe neste reino, no reino mineral, pelos procedimentos atômicos e moleculares, traduzindo a presença de um comando profundo, um psiquismo, como nos diz o Baldi, né? O psiquismo começou lá, né? A partir do reino mineral, os cristais já têm um psiquismo mínimo. E outro grande escritor, professor São Marcos, no seu livro Filosofia Espírita, em seus temas, escreve: de certa forma, a essência da vida é uma espécie de memória. Olha que bacana, né? A preservação física do passado no presente. É tão difícil, né, definir o que é vida, o que é a essência da vida. E aqui o professor Marcos fala, a essência da vida é uma espécie de memória, a preservação física do passado no presente. Como diz, né, nós somos essa herança de bilhões de anos desse psiquismo que foi se enriquecendo, foi se desenvolvendo desde o reino mineral. E segue o professor São Marcos, ao se reproduzirem, as formas de vida criam um vínculo com o passado e registram mensagens para o futuro. É o princípio inteligente atuante na direção dos eventos primordiais da gestação universal. A gestação do nosso espírito, que segundo a doutrina espírita começou lá, né, como princípio inteligente, criados, né, simples e ignorantes, ou seja, já viemos estagiando pelos vários reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, até chegar nesse estágio luminal em que já usamos a razão, já conseguimos raciocinar. E é como diz Pietro Ubaldi, a vida é uma corrente, né, que jamais para, como também escreveu o professor São Marcos. De certa forma, a essência da vida é uma espécie de memória, a preservação física do passado no presente, né? Todo esse acúmulo de experiências, esse desenvolvimento de habilidades, esse enriquecimento da nossa bagagem, do nosso psiquismo. Então, a vida é uma corrente que jamais para, e o seu significado é a construção da consciência. E como aqui, né, os espíritos nos disseram,
a gente caminha da irritabilidade, então o estímulo externo apresenta assim uma reação do organismo, o organismo reage, então é irritabilidade no sentido de se aproximar ou se afastar de algum estímulo externo. Então é essa construção da consciência da irritabilidade para a sensibilidade do vegetal, para o instinto dos animais, até chegar na razão do homem e aí em direção à angelitude. Amigos queridos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.